Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Como sempre, estou aqui com Daniela Kresh, correspondente do Instituto Brasil-Israel em Tel Aviv. Dani, tudo bem com você? Tudo tranquilo por aqui. Tranquilo, eu acho que você foi um pouco generosa, né? Em Israel as coisas não estão tão tranquilas assim. E no primeiro bloco a gente vai tratar justamente das negociações, né? As novas tratativas. Os novos parlamentares foram empossados, mas ainda não tem nada fechado para a formação efetiva do governo. Aí, no segundo bloco, a gente vai entrar nos problemas dessa possível coalizão. E, por último, a gente vai falar de Copa do Mundo, afinal, a gente está aí às vésperas do início do Mundial. Bom, começando então pelo primeiro tema, Dani, os parlamentares foram empossados, foram lá na Knesset, fizeram um juramento. E aí? Quem são as novas caras da Knesset? O que tem de novo para o lado bom e para o lado ruim? Pois é, primeiro a gente não pode esquecer, a gente está falando de um Knesset, de um parlamento israelense, que é o número 37 é, da história de Israel, sendo que Israel tem 74 anos, então é exatamente um a cada 2 anos, né? Essa democracia israelense é complicada. E a gente também não pode esquecer, né? As eleições foram dia 1º de novembro, a gente ainda está no meio da negociação da próxima coalizão de governo. O deadline para terminar essa coalizão é dia 11 de dezembro. Se até lá o Netanyahu não conseguir formar sua própria coalizão, aí outra pessoa vai, talvez, né, o líder do Yesh Atid, do Futuro, né, o atual primeiro-ministro Yair Lapid, possa tentar formar uma coalizão, mas provavelmente quem vai formar mesmo é o Netanyahu. Mas antes mesmo da formação do governo, os parlamentares tomam posse. Quer dizer, então uma coisa são o parlamento e outra coisa é o governo, né? Que o parlamento seria o poder legislativo e o governo o poder executivo. Então, os legisladores, os parlamentares, já juraram, né, em cima da Bíblia, sei lá como é que eles fazem lá, do Tanar, é isso que eles fazem, e eles já tomaram posse, digamos assim. Desses 120, 23 são novos, né, que nunca foram parlamentares, que é um número até um pouco pequeno. Em geral, é 30%, né? Dessa vez foi menos. Foram 23 parlamentares novos no parlamento, que tiveram que fazer curso para entender como é que funciona, tal e tudo. Agora, a gente tem, falando das duas maiores minorias de Israel, que são as mulheres, né? Que, apesar de que mulher não é minoria, mas no parlamento, né? E os árabes, a gente não tem boas notícias, né? Mulheres vão ser 29 no parlamento, sendo que no governo anterior, no parlamento anterior, né, no Knesset anterior, eram 36, quer dizer, você tem menos 7 mulheres. E pior ainda se você pensar na coalizão que está sendo formada, que a gente já sabe quais são os partidos que vão formar essa coalizão, provavelmente, né? E nesses partidos que vão formar a coalizão, que são partidos ultradireitistas, ultra-religiosos, você tem só 7 mulheres. Quer dizer, você tem... Não, 9 mulheres, mais ou menos 14%. Quer dizer, dos 64 parlamentares que vão formar a coalizão, provavelmente, né? Só 9 são mulheres, 14%. Se você pensar na oposição, né, que não os partidos que não vão estar na coalizão, aí você já aumenta para 36%, já tem mais 20 mulheres, né? Quer dizer, então você vê aí já o perfil dessas coalizões, né, desses partidos, perfil mais paternalista, digamos assim, mais conservador, né? E no caso da minoria árabe, que também é uma minoria importantíssima aqui em Israel, você novamente vai ter o menor número em 2 décadas. De um passado de 15 parlamentares só entre os partidos árabes, além de outros parlamentares árabes que estavam dentro de outros partidos, né? Você já teve parlamentares árabes no Partido Trabalhista, no Meretz, no Israel Nossa Casa, no próprio Likud. Você já teve parlamentares árabes ou drusos, né? Muçulmanos, árabes muçulmanos, cristãos e drusos. Não são especificamente muçulmanos, mas são considerados árabes aqui em Israel. E, dessa vez, você tem só um parlamentar druso fora dos partidos árabes, que é um parlamentar no partido Israel Nossa Casa.
E, além disso, você, dos 4 partidos árabes que existem em Israel, um não conseguiu entrar no parlamento, 2 fizeram uma coligação, mas cada um desses 2, né, quer dizer, uma coligação e um outro partido que conseguiram entrar, cada um só com 5. Então, vão ter só 10 parlamentares árabes, o que é um percentual muito abaixo do percentual de árabes na população israelense, né? Israel tem 21% de árabes, digamos assim. Se fosse ter esse mesmo percentual no Knesset, você teria que ter pelo menos 24 parlamentares, 25 parlamentares árabes, né? E agora você está com 10, que você tem menos da metade da representatividade dos árabes no parlamento israelense. Agora, para, né, falar um pouco de outros aspectos, né, você tem um parlamento com uma média de idade de 50 anos, sendo que os parlamentares mais velhos, né, digamos assim, mais idosos, né, com idade maior, são Netanyahu, com 73. Na verdade, o líder o speaker, né, do parlamento, o presidente do parlamento, ele tem 75 anos, que é o Miki Levy, não, o Chaim Katz, que tem 75 anos, estou confundindo aqui. É um outro parlamentar também do Likud, com 75 anos, acho que o Miki Levy tem 71, uma coisa assim, e posso estar errando, e o Netanyahu tem 73. Entre os parlamentares mais novos, o mais novo tem 30 anos, é um parlamentar de extrema-direita dos partidos ultra-ortodoxos, né, com 30 anos. Então, a Dani, média tem você vê aí. um podcast que eu adoro e que o Foro de Teresina e que o apresentador, o Fernando, ele sempre fala assim: a gente tem coisas boas e coisas novas, mas as coisas boas não são novas, as coisas novas não são boas. Basicamente é isso, né? Que a gente Pois está é, né? entendendo. Já que você está falando de novos e não boas, nessa renovação de parlamentares, né, que eu falei que foram 23 novos, entre esses 23 novos, 7 são desse partido de extrema-direita, que, na verdade, eu vou falar um pouco daqui a pouco, que ele acabou de se dividir em 2, né? O Ben-Gvir e o Smotrich se partiram ao meio. A gente tinha até falado na semana passada que isso poderia acontecer, e agora já é oficial, mas são 7 parlamentares novos de extrema-direita que você tem agora no parlamento, É um e mais terço, né? 7 Um terço da parlamentares. renovação ou uma E o renovação texto da renovação são com esse parlamentares foco. de extrema-direita, com esse foco. Você lê o perfil de cada um deles, você fica com o cabelo em pé. Mais 7 são novos do Likud, também de direita, do Likud. Então, você vê que pelo menos 2/3 dos parlamentares novos são de direita ou de extrema-direita. E Dani, teve uma foto, você está falando de mulheres, né? Teve uma foto que causou uma polêmica essa semana. Eram as mulheres dos líderes dos partidos que devem integrar a coalizão. Então, a Sara Netanyahu com outras. E a esposa do Ben Gvir estava assim, gente, procurem na internet essa foto. Lá toda vestida como ela se veste, por ser uma mulher ortodoxa, e nada mais, nada menos do que uma pistola na cintura. Então, já abrindo o nosso primeiro bloco, o nosso segundo bloco, aliás, com esse fato, tá dando um problema, né, com esses partidos de extrema direita, inclusive que levou a essa cisão. Então, não é a tendência que eles sejam um governo, mas eles não estão se entendendo muito bem, né? Pois é, se o Netanyahu achou, talvez, né, que ele fosse controlar melhor, né, os partidos que vão se unir a ele na coalizão e poderia fazer o que ele quisesse e tal, ele está errando muito, né? Porque a verdade é que, como a gente já conversou aqui no Expresso Israel, acontece que o próprio Netanyahu foi ele que criou esse monstro que é esse partido sionista religioso, né, do Bezalel Smotrich, que se uniu ao partido Força Judaica do Itamar Ben-Gvir, e essa união desses dois partidos, tem um outro partidinho pequenininho também com uma pessoa só, mas são basicamente esses dois grandes partidos, eles se uniram porque por pressão e por promessas do Netanyahu, que queria que eles unissem forças e aí se tornassem uma grande força e pudessem apoiá-lo numa nova coalizão, que é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Mas o Ben-Gvir e o Smotrich não se amam, pelo contrário, eles têm ideias que às vezes não, muitas vezes não, eles não conseguem concordar.
E eles, na verdade, aceitaram se unir por causa das promessas do Netanyahu, que o Netanyahu agora está meio que reticente, porque ele criou um monstro que saiu da cartola, saiu, né, da caixa de Pandora, e está agora exigindo muitas coisas, porque eles conseguiram 14 cadeiras, que é muito, 10% da população de Israel votou nesses partidos de extrema-direita, e eles agora querem mundos e fundos. E o Netanyahu, que tem um partido de 30 cadeiras, fala: peraí, vocês têm 14, tudo bem que eu preciso de vocês para formar coalizão, mas peraí, vocês não são maioria no parlamento, nem maioria do povo, né? Só que eles estão pedindo coisas tipo ministérios importantíssimos, Ministério da Defesa, Ministério da Segurança Interna, Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Transportes. Quer dizer, os principais ministérios do governo de Israel, eles querem, sendo duas facções de 7 cadeiras cada uma, entendeu? Então, o Netanyahu está tentando desprometer o que ele já tinha prometido, que é dar grandes partidos, grandes ministérios. Para o Ben-Gvir, parece que já está resolvido que o Ben-Gvir vai realmente receber o Ministério da Segurança Interna, que é um ministério que, na verdade, comanda a polícia. Isso é um problema enorme, porque ele, obviamente, vai como direi, os cidadãos árabes de Israel não devem estar felizes com isso, porque certamente se houver algum tipo de confronto, algum tipo de conflito interno que envolve a polícia, ele vai, obviamente, dizer que a polícia pode abrir fogo com mais né, o dedo, né, no gatilho pode ser um pouquinho mais leve, e ele provavelmente não vai fazer vista grossa a algumas manifestações, ele vai querer, né, mão de ferro, ele vai querer. Quer dizer, então, são problemas internos que Israel vai ter muito grande. Agora, o Bezalel Smotrich, que é o Ministério da Defesa, nisso você já entra com questões externas, você já entra aí em questões de cooperação entre o Ministério da Defesa de Israel e outros países, né? Porque o Ministério da Defesa ele trabalha junto com o Exército, já é uma coisa que lida também com forças externas. E, por exemplo, os Estados Unidos já falou para o Netanyahu, o Biden já falou para o Netanyahu que ele não vai cooperar com um cara chamado Bezalel Smotrich como ministro da Defesa. Isso que Entendeu? eu Não ia te tem. perguntar, né? Como que aí em Israel está repercutindo a questão dos Estados Unidos? Porque a comunidade judaica norte-americana tem uma tendência mais progressista, a maioria vota nos democratas, por exemplo, até desagradando muito o Trump, mas a gente tem pelo menos mais 2 anos de governo Biden e a comunidade judaica norte-americana tem força e não está nem um pouco feliz, né, com essa situação. Como que isso está repercutindo em Israel? Está repercutindo exatamente assim. Quer dizer, as pessoas, primeiro, metade da população de Israel está de cabelo em pé. Porque se você vê pelo voto popular, o bloco anti-Netanyahu e anti essa coalizão é 50%. Inclusive, fizeram uma pesquisa, né? Quantos pensaram em sair de Israel depois que viram os resultados das eleições? E deu 50% dos israelenses falando: pensei em sair de Israel. E 50% dizendo não pensei, são especificamente as pessoas que votaram contra e a favor desse bloco. Então, você tem metade da população, o Israel está realmente dividido. Então, você tem metade da população que fala: de jeito nenhum a gente quer esse cara como ministro da Defesa, um cara que mal fez exército, entendeu? Um cara que a gente sabe que, na verdade, ele vai querer comandar o exército para influenciar no que acontece na Cisjordânia, porque ele é um colono, ele é a favor da anexação da Cisjordânia. A Cisjordânia é comandada uma coisa marcial, né? Uma política marcial do exército israelense. O exército israelense é que comanda a Cisjordânia, a grande parte da Cisjordânia. Então, ele quer esse controle do exército, não especificamente porque ele entende de armamentos, ou de defesa, ou de exército, ele quer, na verdade, influenciar sobre essa questão da Cisjordânia e da anexação de colônias israelenses, entendeu? Esse é o objetivo dele. E os americanos não só foram contra esse tipo de anexação, como também não acham que ele é um cara capaz e tem uma ideologia muito especificamente ultradireitista, que um cara não é capaz de ser um ministro da Defesa, digamos, neutro, né? Ou que possa negociar com vários países, ou que possa, enfim, ouvir várias vozes, né? Então, o Biden já falou que
que não, e esse que está sendo o grande problema. O Netanyahu já falou, provavelmente, quer dizer, não sei exatamente com que palavras, para o Smotrich, que olha só, Ministério da Defesa acho que não vai rolar, escolhe outra coisa, e aí sugeriu para ele o Ministério do Tesouro, das Finanças, tá? Só que aí o Smotrich falou, não sei se eu quero muito, e o cara que quer o Ministério das Finanças, que é um ultra-ortodoxo do Shas, do partido Shas, os ultra-ortodoxos sefaraditas, o Arieh Deri, que quer controlar o dinheiro público, né? É um cara que também tem super problemas, já foi para prisão por corrupção, um cara que ninguém nem acredita que o cara vai ser ministro do Tesouro ainda por cima. Então, esse cara falou, não, eu quero o Ministério das Finanças, não vai agora puxar o meu tapete para resolver o seu problema com os americanos. E aí, então, o Smotrich falou, não, eu nem queria mesmo. Aí o Netanyahu falou, então vai ser ministro das Relações Exteriores, chanceler. Aí o Smotrich não aceitou, mas imagina, o Netanyahu até isso ofereceu para o Smotrich. Quer dizer, então está esse impasse nesse momento. O grande impasse, tem outros impasses acontecendo, mas esse principal é o impasse que está evitando que surja a coalizão que o Netanyahu queria que surgisse logo essa semana. Ele queria que a coalizão saísse do papel na terça-feira, não sei que dia que foi do mês, que foi o dia que o parlamento foi jurado, que os parlamentares foram empossados. Ele queria que nesse mesmo dia jurasse logo a coalizão, mas ele não conseguiu. Então, está tendo esse problema muito, muito grande, e agora a gente vai ver, né? O que o Netanyahu vai poder fazer. Eu acho que justamente por causa desse impasse é que houve um problema entre o Smotrich e o Ben-Gvir, e eles resolveram, então, se separar em duas bancadas, apesar de eles terem sido eleitos juntos. Se eles com esse número de 7 para cada um, eles seriam eleitos no parlamento, não é que um deles ficaria abaixo do nível, né? Porque é o mínimo 4 cadeiras. Mas talvez eles não tivessem o momentum que eles tiveram se eles não tivessem se unido. Talvez eles não tivessem conseguido 7 cada um. Talvez tivessem conseguido 4, 3. Mas conseguiram 7 cada um, 14 cadeiras, por causa desse apoio do Netanyahu a eles e por causa desse momentum político que eles conseguiram, né, dos seus apoiadores, né? Então agora eles se separaram, que era uma coisa que quase todo mundo que tem um pouco de cabeça já imaginava que isso iria acontecer. Inclusive, começaram, né, já desde antes, falar com o Meretz, o Partido Trabalhista, que são de esquerda e que não fizeram esse tipo de coligação para concorrer juntos, e o Meretz acabou não entrando. Eles poderiam muito bem ter se coligado e, assim que começasse o governo, falarem, não, vamos ser duas bancadas. Entendeu? Poderiam muito bem ter feito esse jogo político, É. que pode. Mas eles não Esquerda, às fizeram. vezes, é pouquíssimo habilidosa politicamente, né? E aí os Exatamente. Então, na resultados estão verdade, aí. o Ben-Gvir ele falou, não, eu tô bem com segurança interna, não vou me meter nos problemas dos Smotrich, e separou, entendeu? Uhum. Agora o problema é dos Smotrich. E Dani, para a gente fechar esse expresso, bom, Copa do Mundo aí chegando. E nessa sexta saiu uma notícia de que, há 2 dias de começar, vai ter uma companhia aérea que vai fazer o voo direto de Israel para o Catar. Só para contextualizar todo mundo, Israel e Catar não têm relações diplomáticas, tem uma tentativa de aproximação, os acordos de Abraão continuam tendo impacto na região, mas ninguém fazia então esse voo direto. E aí os dois governos entraram em acordo para que fosse feito um voo direto para facilitar. Conta um pouco para a gente sobre esse caso. Aliás, só para dar uma atualização, o governo do Azerbaijão anunciou hoje que vai abrir embaixada em Israel, não sei onde, provavelmente em Tel Aviv, mas, enfim, é mais um país, né, do bloco, enfim, não alinhado que resolve ter relações diplomáticas com Israel. Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi, na verdade, todo um acordo que Israel fez com o Catar, na verdade, com mediação da FIFA, ou por pedido da FIFA, ou Israel foi a FIFA pedir, foi uma mediação da FIFA, para que israelenses pudessem ir com voos diretos, né, direto do aeroporto Ben Gurion até Doha, no Catar. Só que isso tudo, obviamente, foi feito nas coxas, em cima da hora, e eles anunciaram isso há 2 semanas atrás, já nenhuma empresa aérea tinha como fazer esse caminho, né, do aeroporto de Ben Gurion para Doha, até porque é necessário muita questão de segurança. É necessário você ter, não só você junto ao aeroporto, né, você ter a licença para fazer,
para que esse voo exista, né? Como você tem que ter todo um aparato de segurança, principalmente relacionado com Israel. Quem já viajou para Israel pela El Al sabe que sempre os voos da El Al são numa parte um pouco mais separada, sempre tem muito mais segurança nos aeroportos quando tem um voo da El Al. Quer dizer, então, isso é muito importante quando você faz um voo direto de Israel. E não dava tempo para fazer isso. E a maior parte dos israelenses que vão para a Copa do Mundo, que não se sabe exatamente quantos, já comprou o ingresso. As pessoas não compram na última hora, né? Você já tem o ingresso, já vai, não sei o quê. Então, esse anúncio de hoje, dessa empresa cipriota chamada TAS, que na verdade é uma TUS, que é na verdade uma empresa com 49% israelense, quer dizer, 49% ela é uma empresa israelense, eles anunciaram isso hoje. Na verdade, eles já estavam também fazendo voos, mas com parada no Chipre. Agora, em vez de parar no Chipre, eles vão direto. Eles anunciaram hoje, mas não sei até que ponto que isso vai dar certo, porque as pessoas já compraram seus ingressos, suas passagens e seus ingressos. Agora, enquanto o número de israelenses que vão estar lá, oficialmente conseguiram visto para entrar no Catar 3.700. Só que deve ser muito mais, porque muitos israelenses viajam com passaportes não israelenses, entendeu? Até exatamente para poder fazer um voo direto de algum lugar, não sei, de Israel, sei lá. Então viajam com passaporte não israelense. Agora tem um problema aí. O governo do Catar já avisou, se acontecer algum problema com você, e você estiver viajando com o passaporte de outro país, se você for israelense, o Ministério das Relações Exteriores de Israel não vai poder agir em seu favor, não vai poder interagir, quer dizer, intervir ou te ajudar, porque você está viajando com outro passaporte. Quer dizer, então, muitos israelenses optam para não se mostrar israelenses, porque, enfim, não é fácil também você ser israelense no Catar. Estava vendo uma reportagem de um canal de televisão israelense que está lá já, começando a fazer matérias e tal e tudo. E eles, toda vez que eles tentam entrevistar alguém, o cara falando, quando eu sem as câmeras, eu faço sou israelense, a maior parte do tempo ninguém fala nada, mas se eu ligo uma câmera e digo eu sou israelense, as pessoas fogem, não querem falar. Tem tantos problemas, né, nessa Copa do Catar que é difícil começar, mas você vê que é impossível desassociar o futebol da política. Até porque o fato de a Copa ser no Catar tem a ver com política. E Ah, aí a geopolítica da região, que ainda não tem uma resolução, ainda não tem essas relações oficiais entre Brasil e Catar, entre Israel e Catar, também implicam nessa viagem. Então você assume um risco. Um israelense que decidir ir ao Catar assume um risco. Acho que a exatamente. gente ainda vai ouvir muita polêmica ao longo dessa Copa do Mundo. Exatamente. E eu não sei quantas pessoas vão utilizar essa rota direta de Israel para o Catar. Também anunciaram hoje, né? Não tem muita previsão. É A verdade. não ser que alguém decida em cima da hora e assistir os jogos decisivos, a final, alguma Eu não coisa sei, aqui em assim. Israel todo mundo só fala de Copa do Mundo agora, né? Aquela coisa, e pizza de graça, e comercial na televisão, e bababá, e onde que vai assistir, e a cerveja. Não sei se vai ter muitos israelenses que vai se animar de ir para o Catar. Eu não sei como é que tá isso, mas hoje anunciaram que não vai poder nem beber cerveja nos estádios, né? No estádio. Dani, só para a gente finalizar, então, conta um pouco para a gente esse clima. Tem algum país que o israelense adote, assim, né? Porque o Israel só participou de uma Copa do Mundo na história de 70, desde então nunca mais. Tem algum país que os israelenses gostem mais, que tenha mais torcida? Os brasileiros em Israel estão organizados para fazer eventos? Para a gente fechar o programa hoje, como está esse clima? Olha, e justamente porque Israel só participou em 1970 e o Brasil ganhou em 1970, é que os israelenses adotaram meio que o Brasil como o time do coração, até porque a década de 70 foi uma década muito de tropicalismo e música brasileira aqui em Israel, muita música brasileira traduzida para hebraico. Então, o Brasil ficou uma coisa meio sinônimo de futebol e sinônimo de música e tal. Agora, nos últimos anos, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Israel, há uns 19 anos atrás, todo mundo era Brasil, Brasil, Brasil. Aos poucos, eu já comecei a escutar outras vozes, né? Então tem muitas, obviamente, quem veio da Argentina vai torcer pela Argentina, quem veio do Uruguai vai torcer pelo Uruguai, mas eu já escutei muita gente torcendo para os Países Baixos, né? Para a Holanda.
né? Muita gente torcendo para a França, até porque tem muitos franceses também aqui em Israel. Quer dizer, então acho que o Brasil já não é mais aquele consenso. Era um tempo atrás, até a gente fazia muitas matérias que os palestinos também amam o futebol brasileiro, então era a única coisa que une israelenses e palestinos é o futebol brasileiro. Não é mais assim. Eu não sei como é que está o clima na Palestina, entre, né, quem eles torcem, mas certamente um grande percentual é Brasil, continua sendo Brasil, o Brasil continua sendo assim né, o primeiro nome que as pessoas falam quando falam que favoritos tal e tudo, mas já não é mais aquele consenso que era há uns 20 anos atrás. Legal, Dani, então a gente volta a se falar na semana que vem, quem sabe com novas informações sobre a formação de governo. Essa novela continua e já com algumas impressões também sobre a Copa do Mundo e novidades em geral. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até semana que vem.